Naquela estrada de terra batida, debaixo de um sol escaldante que castigava sem piedade, uma jovem mãe carregava nos braços um menino de apenas 2 anos. Ela não sabia, mas dali a exatamente 3 minutos, um homem milionário desceria de uma caminhonete importada e faria a pergunta mais absurda que ela já ouviu em toda a sua vida. Uma pergunta que mudaria completamente o destino dela, do filho e de um empresário que tinha tudo, menos aquilo que o dinheiro jamais poderia comprar. Débora tinha apenas 22 anos. Os pés descalços sangravam pelo cascalho da estrada. O vestido surrado, lavado tantas vezes que já não tinha mais cor definida, colava no corpo pelo suor. Nos braços, o pequeno Pedro dormia, alheio à tragédia que era a vida da própria mãe. Ela caminhava há mais de 2 horas debaixo daquele sol impiedoso. Não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Não tinha ninguém para pedir ajuda. Não tinha absolutamente nada além daquele menino adormecido e uma vontade insana de sobreviver. O que essa jovem mãe não imaginava era que aquela caminhada desesperada a estava levando diretamente para os braços do homem mais rico daquela região. E o que esse homem rico não imaginava era que sua vida perfeitamente organizada, seus bilhões na conta bancária e seu coração blindado por anos de solidão estavam prestes a serem completamente revolucionados por uma mulher que não tinha sequer um par de sapatos. Mas antes de contar o que aconteceu naquela estrada, eu preciso que você entenda quem era Débora. Preciso que você conheça a dor que ela carregava, as lágrimas que ela engoliu em silêncio, as noites sem dormir, o estômago vazio para que o filho pudesse comer. Porque essa história não é apenas sobre um pedido de casamento absurdo. Essa história é sobre como o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis e transformar 2 almas despedaçadas em uma só. Débora nasceu em uma família humilde no interior de Minas Gerais. O pai era trabalhador rural, daqueles que acordavam antes do sol nascer e só voltavam para casa quando as estrelas já dominavam o céu. A mãe lavava roupa para fora, esfregando peça por peça no tanque do quintal até as mãos ficarem em carne viva. Eram pobres, mas eram unidos. Eram simples, mas eram felizes. A infância de Débora foi marcada por pés descalços na terra vermelha, banhos de rio nas tardes quentes e o cheiro do café coado no fogão a lenha. Ela não tinha bonecas caras nem vestidos de princesa. Seus brinquedos eram feitos de sabugo de milho e retalhos de tecido. Mas ela tinha algo que muitas crianças ricas jamais terão. Ela tinha amor de verdade. Aos 17 anos, Débora conheceu Lucas em uma festa junina da cidade vizinha. Ele era filho de pequenos agricultores, tinha um sorriso largo e sonhos maiores do que suas condições permitiam. Se apaixonaram loucamente, como só os jovens conseguem se apaixonar. Daquele jeito intenso, avassalador, que faz o coração disparar só de ouvir o nome da pessoa amada. Se você está gostando dessa história, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E comenta aqui embaixo de qual país e de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz em saber de onde vem cada um de vocês. Essa história está apenas começando e eu te garanto que o que vem pela frente vai te deixar de queixo caído. Lucas e Débora se casaram quando ela tinha 19 anos. Foi um casamento simples, na igrejinha do povoado, com um vestido emprestado da prima e um buquê de flores do campo que Lucas colheu na madrugada do grande dia. Não tinham dinheiro para a lua de mel. A festa foi no quintal da casa dos pais dela, com sanfona, tocando forró e os vizinhos todos reunidos comendo bolo de fubá. Mas eles eram felizes, imensamente felizes. Lucas trabalhava de sol a sol na lavoura de um fazendeiro da região. Ganhava pouco, mas nunca reclamava. Chegava em casa exausto, com as mãos calejadas e o corpo dolorido, mas sempre com um sorriso no rosto, quando via Débora esperando por ele na porta.
Ela cozinhava feijão com arroz, às vezes um frango quando o dinheiro dava, e eles jantavam juntos conversando sobre o futuro. Lucas sonhava em comprar um pedacinho de terra. Nada muito grande, apenas o suficiente para plantar e criar alguns animais. Ele queria dar uma vida melhor para Débora, construir uma casinha de tijolos com varanda e piso de cerâmica. Sonhava em ter filhos correndo pelo quintal, em envelhecer ao lado daquela mulher que era seu mundo inteiro. Quando Débora descobriu que estava grávida, Lucas chorou de felicidade. Ele se ajoelhou no chão do quartinho alugado onde moravam, abraçou a barriga dela e prometeu que seria o melhor pai do mundo. Prometeu que aquela criança nunca passaria necessidade, que trabalharia em dobro se fosse preciso, que moveria montanhas para ver seu filho crescer saudável e feliz. A gravidez foi tranquila. Débora irradiava luz. Havia algo mágico em ver aquela barriga crescer a cada mês, em sentir os chutinhos do bebê, em imaginar o rostinho daquela criança que era fruto de tanto amor. Lucas trabalhava ainda mais, fazendo horas extras, pegando serviços aos finais de semana, economizando cada centavo para comprar as coisas do enxoval. Pedro nasceu em uma madrugada chuvosa de março. Veio ao mundo chorando forte, com os pulmões saudáveis e os olhos escuros como os do pai. Lucas segurou o filho nos braços pela primeira vez e sentiu que sua vida finalmente fazia sentido. Naquele momento, ele entendeu o que era amor incondicional. Entendeu que morreria e mataria por aquela criaturinha indefesa que acabara de chegar ao mundo. Os primeiros meses de Pedro foram mágicos. Apesar das dificuldades financeiras, apesar do dinheiro curto e das noites mal dormidas, aquela família era completa. Lucas chegava do trabalho e corria para pegar o filho no colo. Débora preparava o jantar enquanto observava os dois brincando na sala pequena. Eram pobres, sim, mas eram ricos de amor. Então a tragédia chegou sem avisar. Era uma sexta-feira comum. Lucas saiu para trabalhar como fazia todos os dias, beijou a esposa na testa e fez carinho no filho que ainda dormia no berço. Disse que voltaria para o jantar, que trouxesse uma notícia boa do patrão sobre um possível aumento. Débora sorriu e desejou boa sorte. Ela não sabia que aquele seria o último sorriso que daria para o marido. No meio da tarde, um vizinho apareceu correndo na porta da casa de Débora. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados de pavor. Ele mal conseguia falar. Gaguejava, tropeçava nas palavras, suava frio. Débora sentiu o coração gelar antes mesmo de ouvir a notícia. Ela já sabia. De alguma forma, no fundo da alma, ela já sabia que algo terrível tinha acontecido. Lucas estava trabalhando no galpão da fazenda quando uma das vigas de sustentação cedeu. O telhado inteiro desabou sobre ele. Os colegas de trabalho cavaram os escombros com as próprias mãos, gritando o nome dele, rezando para encontrá-lo vivo. Mas quando finalmente o alcançaram, já era tarde demais. Lucas morreu no local, soterrado por toneladas de madeira e telhas. Débora não lembra de como chegou até a fazenda. Não lembra de quem cuidou de Pedro enquanto ela corria feito louca pela estrada de terra. Ela só lembra do corpo do marido coberto por um lençol branco, dos homens chorando ao redor, do grito que saiu da própria garganta e rasgou o silêncio daquela tarde maldita. O mundo dela acabou naquele momento. Acabou de verdade. Os dias seguintes foram um borrão de dor e desespero. Débora não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia sequer olhar para o filho sem cair em prantos. Pedro chorava pedindo pelo pai, sem entender por que aquele homem que o fazia rir não aparecia mais. E ela não tinha palavras para explicar. Como explicar para uma criança de poucos meses que o pai dela foi tirado desse mundo de forma tão brutal e injusta? O velório foi simples, com um caixão barato e poucas flores. A família de Lucas, que também era pobre, ajudou como pôde. Os vizinhos fizeram uma vaquinha para pagar as despesas do enterro. Débora assistiu a tudo como se estivesse fora do próprio corpo, como se aquele pesadelo fosse acontecer com outra pessoa e não com ela. Quando a poeira baixou, a realidade cruel se impôs.
Débora estava sozinha, viúva aos 21 anos, com um filho pequeno para criar e nenhuma fonte de renda. O quartinho alugado precisava ser pago, a comida precisava ser comprada. Os remédios do bebê, as fraldas, o leite, tudo custava dinheiro que ela simplesmente não tinha. Ela procurou emprego em todas as casas da cidade. Se ofereceu para lavar roupa, cozinhar, limpar, fazer qualquer coisa que pagasse algum trocado. Mas ninguém queria contratar uma mãe solteira com um bebê de colo. As portas se fechavam uma após a outra. As respostas eram sempre as mesmas. Não podemos, não precisamos, volte depois. Os meses foram passando e a situação foi se tornando cada vez mais desesperadora. Débora chegou a passar fome para que Pedro pudesse comer. Ela amamentava o filho e se alimentava apenas de água com açúcar para ter forças de produzir leite. O corpo dela definhou. Os ossos começaram a aparecer sob a pele. O vestido, que antes era justo, agora parecia uma roupa emprestada de alguém muito maior. Ela perdeu o quartinho alugado quando não conseguiu mais pagar. O proprietário, um homem sem coração, colocou as poucas coisas dela na rua sem piedade. Débora juntou o que pôde em uma sacola, pegou Pedro no colo e foi embora sem saber para onde ir. Dormiu em praças, em bancos de igreja, na rodoviária. Pediu esmola nas esquinas, engolindo a vergonha junto com as lágrimas. As pessoas passavam por ela sem olhar, como se ela fosse invisível, como se o sofrimento estampado no rosto dela não merecesse sequer um segundo de atenção. Houve noites em que Débora pensou em desistir. Pensou em acabar com tudo, em deixar de lutar contra uma vida que parecia determinada a destruí-la. Mas então ela olhava para Pedro dormindo nos braços dela, sentindo o calor do corpinho contra o seu, e encontrava forças para continuar, por ele, sempre por ele. Foi assim que ela chegou àquela estrada de terra batida, naquele dia escaldante que mudaria tudo. Débora tinha ouvido falar que na fazenda grande, aquela que ficava no final da estrada, às vezes contratavam pessoas para trabalhos temporários. Era sua última esperança, seu último fio de dignidade a que se agarrar. Ela caminhou por horas debaixo do sol inclemente. Os pés descalços se cortaram nas pedras e no cascalho. O corpo fraco tremeu de exaustão. Pedro começou a chorar de fome e de calor, e ela não tinha nada para oferecer além de palavras de conforto que nem ela mesma acreditava. Quando as forças finalmente faltaram, Débora sentou à beira da estrada e chorou. Chorou como não chorava desde o funeral de Lucas. Chorou toda a dor acumulada, toda a humilhação sofrida, toda a solidão que a consumia por dentro. Ela estava no limite absoluto. Não tinha mais para onde ir. Não tinha mais ninguém para pedir ajuda. Estava completamente, irremediavelmente sozinha. Foi nesse exato momento que uma caminhonete preta, daquelas importadas que ela só tinha visto em revistas, parou alguns metros à frente. O motor silencioso mal fazia barulho. Os vidros escuros impediam ver quem estava lá dentro. Débora enxugou as lágrimas rapidamente e apertou Pedro contra o peito, com medo de que fosse algum perigo. A porta do motorista se abriu, e dele desceu o homem mais bonito que Débora já tinha visto em toda a sua vida. Ele era alto, muito alto. Tinha os cabelos castanhos bem cortados, a barba feita com perfeição, os olhos de um verde tão intenso que pareciam irreais. Usava uma camisa social azul com as mangas dobradas até os cotovelos, mostrando braços fortes. Uma calça jeans escura e botas de couro marrom completavam o visual. Tudo nele gritava dinheiro, poder, sucesso. Henrique Almeida Castro, 35 anos, empresário do agronegócio, dono daquela fazenda e de mais outras 12 espalhadas pelo país, patrimônio estimado em mais de 2 bilhões de reais. Solteiro, solitário e completamente blindado contra qualquer tipo de sentimento que pudesse torná-lo vulnerável. Ele tinha acabado de voltar de uma reunião em São Paulo quando viu aquela cena na beira da estrada que dava acesso à sua propriedade. Uma mulher jovem,
claramente em desespero, segurando uma criança contra o peito e chorando como se o mundo tivesse acabado. Henrique não era de parar para ajudar ninguém. Ele tinha aprendido cedo que as pessoas só se aproximavam dele por interesse, pelo dinheiro, pelo poder que ele representava. Mas algo naquela cena o fez frear. Algo naquela mulher o fez descer do carro. Algo que ele não conseguia explicar, mas que apertou o peito dele de um jeito que ele não sentia há muitos, muitos anos. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Débora se levantou rapidamente, secando o rosto com as costas da mão, tentando parecer menos miserável do que realmente estava, mas era impossível esconder. A magreza extrema, os pés machucados, o vestido surrado, a criança faminta nos braços. Tudo contava uma história de sofrimento que palavras não conseguiriam descrever. Henrique parou a poucos passos dela e ficou em silêncio por um momento. Os olhos verdes dele percorreram cada detalhe daquela cena, absorvendo informações, processando dados como o empresário analítico que era. Mas havia algo mais acontecendo dentro dele. Algo que a lógica não conseguia explicar. Uma conexão instantânea, inexplicável, avassaladora. E então ele abriu a boca e disse as palavras mais improváveis que poderiam sair dos lábios de um homem como ele. Palavras que Débora jamais esqueceria pelo resto da vida. Palavras que mudariam o destino de todos os envolvidos naquela história. Mas o que exatamente Henrique disse? Por que um homem bilionário faria uma proposta tão absurda a uma completa desconhecida? E o que levou esse empresário poderoso a se interessar por uma viúva miserável na beira de uma estrada de terra? A resposta para essas perguntas está na história de Henrique. Uma história marcada por traições, decepções e um coração que ele jurou nunca mais entregar a ninguém. Henrique Almeida Castro nasceu em berço de ouro, mas sua infância foi tudo menos dourada. O pai dele, Joaquim Castro, era um dos maiores latifundiários do país. Dono de fazendas que se estendiam até onde os olhos podiam ver, com milhares de cabeças de gado, plantações imensas e uma fortuna que só crescia a cada ano. A família Castro era sinônimo de poder naquela região. O nome deles abria portas, fechava negócios e comandava destinos. Mas por trás das paredes da mansão centenária, a realidade era bem diferente do que aparentava ser. Joaquim era um homem frio, calculista e completamente desprovido de afeto. Para ele, demonstrar carinho era sinal de fraqueza. Abraços eram desnecessários. Palavras de amor eram perda de tempo. O que importava eram os números, os lucros, os contratos assinados e os negócios fechados. Henrique cresceu ouvindo sobre margens de lucro, mas nunca ouviu um simples "eu te amo" da boca do pai. A mãe de Henrique, Dona Helena, era uma mulher de beleza rara e coração gentil. Ela tentava compensar a frieza do marido enchendo o filho de carinho e atenção. Mas Joaquim não permitia o que ele chamava de mimimi. Quando pegava Helena abraçando o filho ou fazendo carinho nos cabelos dele, repreendia duramente. Dizia que estava criando um frouxo, um fraco, alguém que jamais teria capacidade de administrar o império que ele estava construindo. Henrique foi enviado para um internato aos 7 anos de idade. 7 anos, apenas uma criança. Ele ainda se lembra do dia em que o motorista da família estacionou na frente daquele prédio imenso e cinzento. A mãe chorava dentro do carro, sem poder descer para se despedir, porque o pai tinha proibido. Henrique desceu com uma mala pequena e o coração despedaçado, olhando para trás na esperança de que alguém fosse buscá-lo. Ninguém foi. O internato era uma prisão disfarçada de escola. Disciplina militar, horários rígidos, punições severas para qualquer deslize. Henrique aprendeu a esconder suas emoções desde cedo. Aprendeu que chorar era perigoso, que demonstrar fraqueza era um convite para ser atacado. Construiu muros ao redor do coração, muros tão altos e tão grossos que ele mesmo tinha dificuldade de acessar o que sentia.
Nas férias, quando voltava para a fazenda, a situação não era muito melhor. O pai o tratava como um funcionário em treinamento, não como um filho. Levava Henrique para reuniões de negócios, exigia relatórios sobre os estudos, cobrava desempenho impecável em tudo. Uma nota abaixo do esperado era motivo para semanas de silêncio gelado e olhares de decepção. A mãe tentava amenizar, mas ela própria vivia sob o jugo do marido. Dona Helena tinha se casado jovem, sonhando com um amor de conto de fadas, e acabou presa em um casamento sem afeto. Ela adoeceu com o passar dos anos. Não era uma doença física que se pudesse tratar com remédios. Era a alma dela que definhou, pouco a pouco, consumida pela solidão dentro de uma casa cheia de empregados, mas vazia de amor. Henrique tinha 15 anos quando a mãe morreu. Ela simplesmente dormiu uma noite e não acordou mais. Os médicos falaram em problemas cardíacos, mas Henrique sabia a verdade. O coração da mãe não tinha parado de funcionar por causa de uma doença. Tinha parado porque não aguentava mais viver daquele jeito. O funeral foi discreto, como Joaquim fez questão que fosse. Nada de escândalos, nada de demonstrações públicas de luto. Os negócios não podiam parar. A vida tinha que continuar. Henrique assistiu ao caixão da mãe descer para a cova sem derramar uma única lágrima. Não porque não sentisse dor, mas porque já tinha desaprendido a chorar. A partir daquele dia, ele se fechou completamente. Henrique se tornou uma máquina de sucesso. Formou-se em administração com honras, fez mestrado no exterior, voltou para assumir os negócios da família aos 25 anos. Quando o pai morreu de um infarto fulminante 2 anos depois, Henrique herdou tudo. As fazendas, as empresas, os milhões na conta bancária, os imóveis espalhados pelo país. E a solidão. A solidão também foi uma herança. Aos 35 anos, Henrique era um dos homens mais ricos e mais solitários do Brasil. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Carros importados, aviões particulares, mansões em várias cidades, roupas de grife, relógios que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. Mas não tinha ninguém para dividir tudo isso. Não que não tivessem tentado. As mulheres apareciam aos montes, atraídas pelo brilho do dinheiro como mariposas pela luz. Henrique teve relacionamentos, namoradas, até uma noiva. Camila era o nome dela. Loira, elegante, formada em direito, filha de um empresário amigo do pai de Henrique. Eles ficaram noivos em uma festa luxuosa, com champanhe francês e um anel de diamantes que custou uma fortuna. Henrique realmente acreditou que ia dar certo. Ele se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, imaginar um futuro com alguém. Pensou em filhos correndo pelos corredores da fazenda, em jantares em família, em ter finalmente aquilo que nunca teve quando criança. Mas Camila não estava interessada nele. Ela estava interessada no que ele representava. Henrique descobriu a verdade 2 semanas antes do casamento. Ele voltou mais cedo de uma viagem de negócios, querendo fazer uma surpresa para a noiva. A surpresa, no entanto, foi dele. Encontrou Camila na cama com outro homem. E não era um caso qualquer. Era o melhor amigo de Henrique, o homem que seria seu padrinho de casamento, aquele em quem ele mais confiava no mundo. A cena ficou gravada na mente dele como ferro em brasa. Camila tentou se explicar, chorou, implorou perdão. Disse que foi um erro, que nunca mais ia acontecer, que amava Henrique de verdade. Mas ele viu a verdade nos olhos dela. Não havia amor ali. Nunca tinha havido. O que ela amava era a conta bancária dele, o status que o sobrenome Castro proporcionava, a vida de luxo que o casamento garantiria. Henrique não gritou, não xingou, não fez escândalo. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Cancelou o casamento no dia seguinte com um comunicado frio e objetivo. Cortou relações com o ex-amigo sem uma única palavra de explicação. E trancou o coração a 7 chaves, jurando para si mesmo que nunca mais seria vulnerável a ninguém. Isso tinha acontecido há 5 anos.
Desde então, Henrique vivia sozinho na fazenda principal, aquela que ficava no final da estrada de terra onde Débora caminhava naquele dia fatídico. Ele administrava seus negócios com eficiência implacável, fazia reuniões por videoconferência, viajava quando necessário, mas sempre voltava para aquela propriedade isolada. Ali ninguém o incomodava. Ali ninguém tentava se aproximar com segundas intenções. Henrique realmente acreditou que ia dar certo. Ele se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, imaginar um futuro com alguém. Pensou em filhos correndo pelos corredores da fazenda, em jantares em família, em ter finalmente aquilo que nunca teve quando criança. Mas Camila não estava interessada nele. Ela estava interessada no que ele representava. Henrique descobriu a verdade 2 semanas antes do casamento. Ele voltou mais cedo de uma viagem de negócios, querendo fazer uma surpresa para a noiva. A surpresa, no entanto, foi dele. Os funcionários tinham medo dele. Henrique era justo, pagava bem e nunca destratava ninguém, mas havia uma barreira invisível que impedia qualquer tipo de proximidade. Ele não conversava sobre assuntos pessoais, não participava de confraternizações, não aceitava convites para festas ou eventos sociais. Era como um fantasma rico, vagando pelos corredores daquela mansão enorme e vazia. As noites eram as piores. Quando o sol se punha e o silêncio tomava conta de tudo, Henrique sentia o peso da solidão esmagar o peito. Ele andava pelos cômodos luxuosamente decorados, passava os dedos pelos móveis antigos que valiam fortunas e se perguntava qual era o sentido de tudo aquilo. Para que tanto dinheiro se não havia ninguém com quem dividir? Para que tantos quartos se ele dormia sempre sozinho? Para que uma mesa de jantar com 12 lugares se ele sempre comia em silêncio, apenas com o barulho dos próprios talheres como companhia? Havia noites em que Henrique sonhava com a mãe. Sonhava que ela estava viva, que entrava no quarto dele como fazia quando ele era criança, que sentava na beirada da cama e cantarolava aquela música de ninar que ele nunca conseguiu esquecer. Ele acordava com lágrimas nos olhos e passava horas olhando para o teto, tentando entender por que a vida tinha sido tão cruel. Foi nesse estado de espírito que Henrique dirigia pela estrada de terra naquela tarde escaldante. Ele tinha acabado de voltar de São Paulo, onde fechou mais um negócio milionário. Deveria estar feliz, satisfeito, realizado. Mas tudo o que sentia era um vazio imenso. Mais dinheiro entrando na conta. E daí, o que isso mudava na vida dele? Absolutamente nada. Foi então que ele a viu. Aquela mulher jovem sentada à beira da estrada, chorando com uma criança nos braços. Henrique pisou no freio por instinto, sem pensar. Algo naquela cena o atingiu como um soco no estômago. Ele ficou parado dentro do carro por um momento, observando através do para-brisa. A mulher tentava acalmar a criança, que chorava de fome. Os pés dela estavam em carne viva. O vestido era quase um trapo. Mas havia algo nela, uma dignidade ferida que se recusava a morrer, que tocou Henrique de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele desceu do carro, caminhou devagar até ela, sem saber exatamente o que fazer ou o que dizer. Mulheres em situação de rua não eram novidade naquela região. De vez em quando apareciam pedintes nas propriedades rurais, pedindo comida ou trabalho. Henrique sempre mandava os funcionários resolverem, dando algum dinheiro ou indicando abrigos na cidade. Ele nunca se envolvia pessoalmente. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, algo o fez parar. Quando ficou frente a frente com Débora, Henrique sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Ela levantou os olhos para encará-lo, e foram os olhos mais bonitos que ele já tinha visto. Castanhos escuros, brilhantes de lágrimas, mas com uma força que desmentiam a aparência frágil do corpo. Olhos que tinham visto coisas terríveis, mas que ainda mantinham uma chama de esperança. A criança nos braços dela parou de chorar e ficou olhando para Henrique com curiosidade.
Era um menininho de mais ou menos 2 anos, com bochechas rechonchudas apesar da magreza, e olhos grandes e inocentes que pareciam fazer perguntas que a boca ainda não sabia formular. Henrique abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. O que estava acontecendo com ele? Por que não conseguia simplesmente perguntar o que ela precisava, dar algum dinheiro e ir embora? Por que o coração dele estava batendo tão rápido? Por que a garganta dele estava seca e as mãos estavam tremendo? E então, sem nenhum planejamento, sem nenhuma lógica, sem nenhuma razão que fizesse sentido, Henrique ouviu a própria voz pronunciar palavras que jamais imaginaria dizer. Quer ser minha esposa? As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Saíram como se tivessem vida própria, como se o coração dele tivesse assumido o controle e silenciado completamente a mente racional. Débora arregalou os olhos, incrédula. Henrique também não acreditava no que tinha acabado de falar. Um silêncio absoluto se instalou entre os dois. O vento quente da tarde fazia o vestido dela ondular. A poeira da estrada se assentava ao redor deles. A criança, como se percebesse a gravidade do momento, também ficou em silêncio. O que você disse? A voz de Débora era um sussurro rouco, como se ela não tivesse forças para falar mais alto. Henrique engoliu em seco. Parte dele queria rir da situação absurda, pedir desculpas pela loucura e ir embora. Mas outra parte, uma parte que ele não conhecia muito bem, se recusava a recuar. Caminhou devagar até ela, sem saber exatamente o que fazer ou o que dizer. Mulheres em situação de rua não eram novidade naquela região. De vez em quando apareciam pedintes nas propriedades rurais, pedindo comida ou trabalho. Henrique sempre mandava os funcionários resolverem, dando algum dinheiro ou indicando abrigos na cidade. Ele nunca se envolvia pessoalmente. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, algo o fez parar. Quando ficou frente a frente com Débora, Henrique sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Ela levantou os olhos para encará-lo, e foram os olhos mais bonitos que ele já tinha visto. Castanhos escuros, brilhantes de lágrimas, mas com uma força que desmentiam a aparência frágil do corpo. Olhos que tinham visto coisas terríveis, mas que ainda mantinham uma chama de esperança. A criança nos braços dela parou de chorar e ficou olhando para Henrique com curiosidade. Era um menininho de mais ou menos 2 anos, com bochechas rechonchudas apesar da magreza, e olhos grandes e inocentes, que pareciam fazer perguntas que a boca ainda não sabia formular. Henrique abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. O que estava acontecendo com ele? Por que não conseguia simplesmente perguntar o que ela precisava, dar algum dinheiro e ir embora? Por que o coração dele estava batendo tão rápido? Por que a garganta dele estava seca e as mãos estavam tremendo? E então, sem nenhum planejamento, sem nenhuma lógica, sem nenhuma razão que fizesse sentido, Henrique ouviu a própria voz pronunciar palavras que jamais imaginaria dizer. Quer ser minha esposa? As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Saíram como se tivessem vida própria, como se o coração dele tivesse assumido o controle e silenciado completamente a mente racional. Débora arregalou os olhos, incrédula. Henrique também não acreditava no que tinha acabado de falar. Um silêncio absoluto se instalou entre os dois. O vento quente da tarde fazia o vestido dela ondular. A poeira da estrada se assentava ao redor deles. A criança, como se percebesse a gravidade do momento, também ficou em silêncio. O que você disse? A voz de Débora era um sussurro rouco, como se ela não tivesse forças para falar mais alto. Henrique engoliu em seco. Parte dele queria rir da situação absurda, pedir desculpas pela loucura e ir embora. Mas outra parte, uma parte que ele não conhecia muito bem, se recusava a recuar. Uma parte que olhava para aquela mulher destruída e via algo que nenhum espelho jamais tinha mostrado nele mesmo.
Via uma alma despedaçada que ainda tinha coragem de lutar. Eu disse que quero que você seja minha esposa. A voz dele saiu mais firme dessa vez. Débora piscou várias vezes, tentando processar aquelas palavras. Com certeza tinha ouvido errado. Com certeza estava delirando por causa da fome e do sol. Homens ricos e bonitos como aquele não propunham casamento para mulheres miseráveis como ela. Não fazia o menor sentido. O Senhor está zombando de mim? Ela se levantou com dificuldade, apertando Pedro contra o peito como se quisesse protegê-lo. Se veio aqui para fazer piada da minha desgraça, pode ir embora. Eu já passei por humilhações demais para aguentar mais uma. Henrique sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquilo. Eu não estou zombando. Ele deu um passo à frente, mas manteve uma distância respeitosa. Olha, eu sei que parece loucura. Eu sei que você não me conhece e que não há razão nenhuma para acreditar em mim, mas estou falando sério. Estou propondo um casamento. Casamento? Débora quase cuspiu a palavra. Eu nem sei quem o senhor é. Meu nome é Henrique Castro. Sou dono daquela fazenda ali. Ele apontou para a propriedade que se via ao longe, e de algumas outras pelo país. Débora olhou na direção indicada. A fazenda era gigantesca, com um casarão que mais parecia um palácio. Cercas brancas impecáveis delimitavam pastos onde gado de elite pastava tranquilamente. Era um outro mundo, um mundo que ela só tinha visto em novelas de televisão. E por que alguém como o senhor iria querer se casar com alguém como eu? A pergunta dela era carregada de desconfiança. Henrique ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar uma resposta honesta. Por que, de fato? O que estava por trás daquela proposta insana? Eu preciso de uma esposa. A resposta saiu pragmática, quase empresarial. Preciso de alguém que more comigo naquela casa, que cuide das coisas, que me faça companhia. E você precisa de ajuda. Precisa de um lugar para morar, de comida, de segurança para o seu filho. Débora sentiu um calafrio percorrer a espinha. O senhor está me propondo um negócio? Um arranjo? Estou propondo uma oportunidade para nós dois. O pequeno Pedro escolheu esse momento para começar a choramingar de novo. Ele estava com fome, com calor, desconfortável. Débora automaticamente começou a balançá-lo nos braços, tentando acalmá-lo. Olha, Henrique tirou a carteira do bolso e estendeu algumas notas. Aqui tem dinheiro para você comprar comida e pagar uma pensão por uns dias. Não precisa me responder agora. Pensa sobre a minha proposta. Se aceitar, volta para essa estrada daqui a 3 dias, no mesmo horário. Eu estarei aqui esperando. Débora olhou para o dinheiro nas mãos dele. Era mais dinheiro do que ela tinha visto em meses. Com aquilo, podia comprar leite para Pedro, fraldas, comida de verdade. Podia dormir em uma cama por algumas noites. Por quê? A voz dela tremeu. Por que o senhor está fazendo isso? Henrique guardou a carteira e deu um passo para trás. Porque eu vi algo nos seus olhos que me fez parar o carro. E porque eu aprendi há muito tempo que as melhores decisões da vida não são as que fazem sentido. São as que fazem o coração bater mais forte. E sem dizer mais nada, ele virou as costas, caminhou até a caminhonete, entrou e ligou o motor. Débora ficou parada no meio da estrada, com o dinheiro na mão e 1000 perguntas na cabeça, vendo aquele veículo desaparecer em uma nuvem de poeira. Aquele tinha sido o dia mais estranho de toda a sua vida. E seria apenas o começo. Nos 3 dias seguintes, Débora mal conseguiu dormir. Ela usou o dinheiro para alugar um quartinho barato em uma pensão na cidade, comprou comida para ela e para Pedro, tomou um banho demorado e tentou processar tudo o que tinha acontecido. Um homem rico tinha proposto casamento para ela, um completo desconhecido. Um homem que provavelmente tinha mulheres lindas e elegantes fazendo fila para conquistá-lo.
E ele tinha escolhido parar para ela, uma viúva miserável com os pés ensanguentados e um filho nos braços. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Ela pensou em todas as possibilidades. Talvez fosse uma armadilha. Talvez ele quisesse usá-la de alguma forma. Talvez fosse um criminoso, um traficante, um homem perigoso que se aproveitava de mulheres vulneráveis. Mas então ela se lembrava dos olhos dele. Aqueles olhos verdes intensos não tinham maldade, tinham algo diferente. Algo que ela reconhecia porque via a mesma coisa toda vez que olhava no espelho. Tinham solidão, uma solidão profunda, devastadora, que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia preencher. E foi isso que fez Débora tomar a decisão que mudaria sua vida para sempre. No terceiro dia, exatamente no horário combinado, Débora estava de volta àquela estrada de terra. Ela tinha comprado um vestido simples em um brechó da cidade. Não era nada elegante, mas pelo menos estava limpo e inteiro. Conseguiu um par de sandálias usadas que machucavam um pouco os calcanhares, mas era melhor do que andar descalça. Prendeu os cabelos em um coque baixo e, pela primeira vez em muito tempo, olhou para o próprio reflexo sem sentir vergonha. Pedro estava nos braços dela, alimentado e descansado depois de 3 noites dormindo em uma cama de verdade. O menino brincava com os dedinhos da mãe, alheio à magnitude daquele momento. Para ele, era apenas mais um dia. Para Débora, era o dia em que ela decidiria o resto da vida deles. A caminhonete preta apareceu pontualmente. Henrique desceu do veículo com a mesma elegância da primeira vez. Usava uma camisa branca com as mangas dobradas e uma calça de linho bege. Os cabelos estavam levemente úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. Ele caminhou até Débora e parou a poucos passos, esperando. Você veio. A voz dele tinha um tom de alívio que ele tentou disfarçar. Eu vim. Débora engoliu em seco. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso de respostas. Pode perguntar o que quiser. Por que eu, de todas as mulheres do mundo, por que uma desconhecida que encontrou chorando na estrada? Henrique ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Porque você é real. Ele finalmente respondeu. Porque nos seus olhos eu vi dor de verdade, luta de verdade, vida de verdade. Você não sabe quem eu sou, não sabe quanto dinheiro eu tenho, não está tentando me impressionar ou me conquistar. Você é a primeira pessoa em muito tempo que olha para mim sem ver cifrões. Débora sentiu o coração apertar com aquelas palavras. Havia uma sinceridade ali que ela não esperava encontrar. E o que você espera de mim? Se eu aceitar essa loucura, o que vai acontecer? Você e seu filho vão morar comigo na fazenda. Vão ter tudo o que precisam. Comida, roupas, segurança, educação para o menino quando ele crescer. Em troca, eu peço apenas companhia. Alguém para dividir as refeições, para conversar no fim do dia, para fazer aquela casa enorme parecer menos vazia. Ele abriu a porta do passageiro da caminhonete e ajudou Débora a subir com Pedro no colo. O interior do veículo era luxuoso, com bancos de couro e ar-condicionado que imediatamente refrescou o corpo suado dela. Henrique deu a volta e assumiu o volante. E em poucos minutos estavam cruzando os portões da fazenda. Deixe ele. Henrique falou com uma calma surpreendente. Não tem nada nessa casa que seja mais importante do que uma criança brincando. Débora parou, surpresa com aquela resposta. Ela esperava que um homem rico fosse obcecado com suas posses, irritado com qualquer ameaça ao seu patrimônio. Mas Henrique observava Pedro correr de um lado para o outro com um olhar que ela não conseguia decifrar. Henrique ouviu em silêncio, sem interromper. Eu amava ele de verdade. As lágrimas escorreram pelo rosto de Débora. Ele era tudo o que eu tinha. Quando ele morreu, eu quis morrer junto. Por que não morreu? A pergunta de Henrique foi direta, sem rodeios. Henrique deu de ombros, como se não quisesse demonstrar fraqueza. Foi há muito tempo,
mas acho que nunca superei de verdade. Acho que é por isso que eu moro sozinho nessa casa enorme, porque nunca aprendi a viver com outras pessoas sem ter medo de perdê-las. Débora entendeu naquele momento que Henrique não era o homem frio e calculista que aparentava ser. Por baixo daquela armadura de poder e dinheiro, havia um menino assustado que nunca tinha sido amado pelo pai e tinha perdido a mãe cedo demais. Um menino que cresceu, mas nunca cicatrizou. As semanas foram passando e a convivência foi se tornando mais natural. Débora assumiu algumas responsabilidades na casa, não porque Henrique pedisse, mas porque ela não conseguia ficar parada. Ajudava Dona Marlene na cozinha, cuidava do jardim, organizava os cômodos que estavam abandonados há anos. A mansão, que antes parecia um museu, começou a ganhar vida. Pedro se adaptou rapidamente. Ele corria pelos corredores, brincava nos jardins, perseguia as galinhas do quintal. Os funcionários da fazenda se apaixonaram pelo menino e sempre arranjavam um doce ou um brinquedo para ele. Pela primeira vez em muito tempo, Pedro tinha uma infância de verdade. Henrique, por sua vez, começou a mudar de uma forma que nem ele mesmo percebia. Ele passou a voltar mais cedo para casa, ansioso para o jantar em família. Começou a brincar com Pedro, fazendo cavalinho nas costas e lendo histórias antes de dormir. Passou a conversar mais com Débora, perguntando sobre o dia dela, contando sobre o trabalho dele, compartilhando pensamentos que nunca tinha dividido com ninguém. Uma noite, cerca de 2 meses depois de Débora ter chegado, aconteceu algo inesperado. Henrique tinha acabado de colocar Pedro para dormir e estava descendo as escadas quando encontrou Débora na sala, olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua. "Está tudo bem?" ele perguntou, parando ao lado dela. "Está." Ela sorriu, ainda olhando para fora. "Eu só estava pensando em como a vida é estranha." "Como assim?" "Há 3 meses eu estava na beira de uma estrada, sem nada, sem ninguém, achando que ia morrer. E agora estou aqui, nessa casa linda, com meu filho seguro e bem alimentado, e você perguntando se está tudo bem." Henrique ficou em silêncio por um momento. "Você se arrepende de ter aceitado vir para cá?" Débora se virou para encará-lo. Os olhos castanhos dela brilhavam com a luz que vinha da lareira. "Não, eu não me arrependo, mas tenho medo." "Medo de quê?" "De me acostumar. De começar a acreditar que essa felicidade é real, porque toda vez que eu achei que as coisas estavam bem, a vida tirou tudo de mim." Henrique sentiu um impulso avassalador de abraçá-la, de dizer que nunca ia deixar nada de ruim acontecer com ela, de prometer que ia protegê-la para sempre. Mas ele segurou o ímpeto. Tinha prometido que não ia tocá-la sem permissão. Tinha prometido respeitar o tempo dela. "Eu não posso garantir que nada de ruim vai acontecer." A voz dele saiu rouca. "Ninguém pode garantir isso. Mas eu posso garantir que, enquanto você estiver aqui, eu vou fazer de tudo para te proteger." Débora sustentou o olhar dele por um longo momento. Havia algo diferente nos olhos verdes de Henrique naquela noite, algo que ela não tinha visto antes. Uma vulnerabilidade, uma ternura, um sentimento que ela reconhecia porque estava começando a sentir também. "Obrigada," ela sussurrou, "por tudo." E antes que pudesse pensar no que estava fazendo, Débora ficou na ponta dos pés e depositou um beijo suave na bochecha de Henrique. Foi um gesto simples, quase inocente. Mas o efeito foi como uma explosão. Henrique sentiu o sangue correr mais rápido nas veias, o coração disparar no peito, a pele arder onde os lábios dela tinham tocado. Ele ficou paralisado, sem saber como reagir. Débora se afastou rapidamente, as bochechas vermelhas de vergonha. "Desculpa. Eu não devia ter feito isso. Eu vou dormir. Boa noite." E saiu quase correndo em direção às escadas, deixando Henrique sozinho na sala,
com a mão tocando o lugar onde ela tinha beijado e o coração batendo tão forte que ele mal conseguia respirar. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Débora ficou deitada na cama enorme, olhando para o teto, repassando mentalmente cada segundo daquele momento. O que tinha dado nela? Por que tinha beijado a bochecha dele? Eles tinham um acordo, um arranjo de conveniência, nada mais. Não deveria haver beijos, não deveria haver sentimentos. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Débora estava se apaixonando por Henrique. Não pelo dinheiro dele, não pela mansão, não pela vida de luxo. Estava se apaixonando pelo homem que lia histórias para Pedro, com vozes diferentes para cada personagem. Pelo homem que perguntava sobre o dia dela com interesse genuíno. Pelo homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Do outro lado do corredor, no quarto principal, Henrique passava pela mesma angústia. Ele tinha jurado que nunca mais ia se apaixonar. Tinha construído muralhas ao redor do coração depois da traição de Camila. Tinha se convencido de que o casamento com Débora seria apenas um arranjo prático, sem envolvimento emocional. Mas estava completamente enganado. Cada sorriso dela o atingia como um raio. Cada risada de Pedro, enchendo a casa de alegria, o fazia sentir vivo de uma forma que não sentia há anos. Cada noite sentado à mesa de jantar com aquela pequena família improvisada o fazia questionar tudo o que achava que sabia sobre si mesmo. Henrique estava apaixonado. Perdidamente, irremediavelmente apaixonado. E ele não fazia a menor ideia do que fazer com isso. Os dias seguintes ao beijo na bochecha foram marcados por uma tensão deliciosa. Débora e Henrique passaram a se olhar de um jeito diferente. Olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Mãos que quase se tocavam durante o jantar. Sorrisos que carregavam palavras não ditas. Era como se ambos estivessem dançando ao redor de algo inevitável, mas nenhum dos dois tivesse coragem de dar o primeiro passo. Henrique mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade, tentando ocupar a mente com planilhas e contratos para não pensar no cheiro do cabelo de Débora, no som da risada dela, na forma como os olhos castanhos brilhavam quando o filho fazia alguma travessura. Mas era inútil. Ela tinha invadido cada canto do pensamento dele. Débora, por sua vez, tentava se convencer de que aquilo era loucura. Lucas tinha morrido há pouco mais de um ano. Era cedo demais para sentir algo por outro homem. E que homem? Um bilionário que tinha proposto casamento a uma estranha na beira da estrada. Nada naquela situação era normal. Mas o coração não segue lógica. O coração sente o que quer, quando quer, por quem quer. E o coração de Débora tinha decidido sentir por Henrique. Preparava o café da manhã favorito dele antes que ele descesse. Deixava um bilhete de bom dia na mesa do escritório. Garantia que as camisas preferidas dele estivessem sempre passadas e no armário. Eram pequenos gestos, mas eram gestos de amor. Uma noite de quinta-feira, depois que Pedro tinha dormido, Henrique convidou Débora para tomar vinho na varanda dos fundos da casa. O céu estava carregado de estrelas, mais estrelas do que se podia ver em qualquer cidade grande. O ar era fresco e cheirava a terra molhada pela chuva da tarde. Eles se sentaram em silêncio por um tempo, cada um com sua taça, contemplando a imensidão do céu noturno. Eu preciso te contar uma coisa. Henrique quebrou o silêncio, a voz carregada de emoção. O que foi? Eu tinha uma noiva, há 5 anos. O nome dela era Camila. Débora sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. O que aconteceu? Ela me traiu. Com o meu melhor amigo, eu os peguei juntos 2 semanas antes do casamento. Débora fechou os olhos por um momento, imaginando a dor que aquilo deve ter causado. Eu sinto muito. Depois disso, eu jurei que nunca mais ia me apaixonar. Henrique girou a taça entre os dedos, olhando para o líquido vermelho. Jurei que nunca mais
ia deixar ninguém se aproximar o suficiente para me machucar. Construí muros tão altos que eu mesmo não conseguia mais enxergar por cima deles. E agora? Henrique virou o corpo para encará-la. Os olhos verdes brilhavam com uma intensidade que fez Débora prender a respiração. Agora você apareceu e derrubou todos esses muros sem nem perceber. Eu não sei como aconteceu. Eu não planejei isso. Mas aconteceu. Henrique, Deixe eu terminar. Por favor. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza infinita. Eu não sou bom com palavras. Eu não sei fazer declarações bonitas. Mas eu preciso que você saiba que o que eu sinto por você é real. Não é gratidão. Não é caridade. Não é um arranjo de conveniência. É amor. Amor de verdade. Débora sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela tinha medo daquele momento. Medo de abrir o coração de novo. Medo de perder de novo. Eu também te amo. As palavras saíram em um sussurro quase inaudível. Eu tentei lutar contra isso. Tentei me convencer de que era cedo demais, de que não fazia sentido, de que ia acabar me machucando. Mas não consegui. Eu te amo, Henrique. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Débora não recuou. Ela fechou os olhos e esperou. O beijo foi suave no começo, lábios tocando lábios com uma delicadeza quase reverente. Mas logo se transformou em algo mais intenso, mais urgente, como se ambos estivessem morrendo de sede e finalmente tivessem encontrado água. Quando se separaram ofegantes, Henrique encostou a testa na dela e sorriu. Eu passei a vida inteira procurando algo que nem sabia o que era. E encontrei numa mulher que estava chorando na beira de uma estrada de terra. E eu passei a vida inteira fugindo da dor. Débora respondeu. E encontrei a cura nos braços de um homem que achei que era louco. Eles riram juntos, uma risada leve, libertadora, cheia de promessas. Naquela noite, dormiram abraçados pela primeira vez. Não aconteceu nada além de abraços e beijos. Não precisava. A intimidade física viria no tempo certo. O que importava era a intimidade das almas que finalmente tinha se concretizado. Os dias seguintes foram os mais felizes que Débora viveu desde a morte de Lucas. Ela acordava com Henrique ao lado, sentindo o peso do braço dele sobre a cintura. Tomavam café juntos, rindo das travessuras de Pedro, planejando o dia. Henrique passou a trabalhar menos, delegando mais responsabilidades aos gerentes das fazendas, querendo aproveitar cada minuto com a nova família que tinha ganhado. Porque era isso que eles eram agora, uma família. Henrique fez questão de oficializar as coisas. Um mês depois da declaração na varanda, ele apareceu no quarto de Débora com uma caixa de veludo nas mãos. Eu sei que a gente já é casado no papel. Ele falou nervoso como um adolescente. Mas eu quero fazer direito. Quero te pedir em casamento de verdade. Abriu a caixa, revelando um anel de diamantes que brilhava como as estrelas daquela noite na varanda. Débora, você aceita ser minha esposa? Não por conveniência, não por um arranjo, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Débora quando ela respondeu. Sim, 1000 vezes sim. Henrique colocou o anel no dedo dela e a beijou com toda a paixão que sentia. Pedro, que estava espiando pela porta do quarto, entrou correndo e pulou na cama, se jogando entre os dois. Vocês vão casar? Vocês vão casar? Já somos casados, campeão. Henrique bagunçou o cabelo do menino. Mas vamos fazer uma festa bem grande, com bolo e música, e todo mundo dançando. Eu vou poder comer bolo? Vai poder comer bolo até não querer mais. Pedro comemorou com pulos na cama, e os três ficaram ali, abraçados, rindo, unidos por laços que nenhuma força do mundo conseguiria romper. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Porque a felicidade, às vezes, atrai inveja.
e a inveja pode destruir até mesmo o amor mais forte. E havia alguém observando toda aquela alegria de longe, com os olhos cheios de ódio e o coração cheio de planos terríveis. Uma sombra do passado de Henrique que estava prestes a ressurgir. Um fantasma que ele achava ter deixado para trás há muito tempo. E que estava determinado a destruir tudo o que ele tinha conquistado. O casamento de verdade, como Henrique chamava a cerimônia que planejavam, foi marcado para 3 meses depois. Débora queria algo simples, íntimo, apenas com as pessoas que realmente importavam. Henrique concordou, embora tivesse recursos para fazer a festa mais extravagante que a região já tinha visto. Convidaram Dona Marlene, que chorou de emoção quando soube. Os funcionários mais antigos da fazenda, que tinham visto Henrique crescer e nunca o tinham visto tão feliz. Alguns vizinhos fazendeiros que mantinham relações cordiais com os Castro há gerações. Débora não tinha família para convidar. Os pais tinham morrido quando ela ainda era jovem, vitimados por uma doença que não teve como tratar por falta de recursos. Não tinha irmãos, não tinha primos próximos, não tinha ninguém do passado que pudesse compartilhar aquele momento. Mas ela não se importava. Sua família agora era Henrique e Pedro. Sua família era Dona Marlene e os funcionários que a tratavam com carinho. Sua família era aquela fazenda que tinha se tornado seu lar. Os preparativos para a cerimônia começaram com entusiasmo. Débora escolheu um vestido simples, mas elegante, de um ateliê da capital. Nada de cauda quilométrica ou bordados exagerados. Apenas um vestido branco que a fazia sentir bonita, desejada, amada. Henrique encomendou flores de um fornecedor especial, daquelas que só existem em algumas regiões do país e que perfumam o ar de um jeito inconfundível. O jardim da mansão seria decorado com pétalas e velas, criando um ambiente romântico para a troca de votos. Pedro seria o pajem, carregando as alianças em uma almofadinha que Dona Marlene estava bordando à mão. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Foi numa tarde de quarta-feira, quando faltavam apenas 2 semanas para o casamento, que o primeiro sinal de problema apareceu. Henrique estava no escritório, resolvendo pendências antes de tirar 2 semanas de folga para a lua de mel, quando seu telefone tocou. O número era desconhecido, mas ele atendeu por hábito. Olá, Henrique. A voz do outro lado fez o sangue dele gelar. Faz tempo que a gente não se fala. Ele reconheceu imediatamente. Camila. Exatamente. Ela riu, um riso frio e calculado. Fiquei sabendo que você vai se casar de novo, com uma mendiga que encontrou na estrada, pelo que me contaram. Que fofo. Henrique fechou os olhos, tentando controlar a raiva que crescia no peito. O que você quer? Conversar. Rever os velhos tempos. Talvez fazer uma proposta de negócios. Eu não tenho nada para falar com você. Ah, eu acho que tem sim. A voz dela se tornou mais afiada. Você ainda me deve uma explicação. E uma compensação pelo que fez comigo. Pelo que eu fiz com você. Henrique quase gritou. Você me traiu. Você destruiu tudo. Eu cometi um erro. Camila fingiu um tom de arrependimento. Um erro que pago até hoje. Fiquei sem nada quando você cancelou o casamento. Minha reputação foi destruída. Minha vida foi destruída. E a culpa é minha. A culpa é sua por ter jogado fora 5 anos de relacionamento por causa de um deslize. Ela abandonou a fachada de arrependimento, mas não liguei para discutir o passado. Liguei para avisar que estou voltando e que pretendo reclamar o que é meu por direito. Henrique sentiu um calafrio percorrer a espinha. Do que você está falando? Você vai descobrir em breve. Ela riu de novo. Manda um beijo para sua noivinha e diz para ela aproveitar enquanto pode. A ligação foi encerrada.
Henrique ficou olhando para o telefone por longos minutos, o coração disparado, a mente trabalhando em velocidade máxima, tentando entender o que aquela ligação significava. Camila estava de volta. E estava claramente planejando alguma coisa. Naquela noite, Henrique não conseguiu disfarçar a preocupação. Débora percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele estava distante, calado, com os olhos perdidos no nada enquanto mal tocava no jantar. O que aconteceu? Ela perguntou, colocando a mão sobre a dele. Henrique hesitou. Não queria preocupá-la. Não queria que a sombra do passado dele manchasse a felicidade que estavam construindo juntos. Nada. Ele forçou um sorriso. Apenas problemas de trabalho. Débora não acreditou. Ela conhecia Henrique bem demais para não perceber quando ele estava mentindo, mas decidiu não insistir. Se ele não queria contar, tinha seus motivos. Quando estivesse pronto, falaria. Ela não sabia que a tempestade estava se formando no horizonte e que em breve tudo o que eles tinham construído seria colocado à prova. Camila Ferreira Duarte não era uma mulher que aceitava perder. Filha de um empresário falido que um dia tinha sido sócio do pai de Henrique, ela tinha sido criada para vencer a qualquer custo. Aprendeu desde cedo que a beleza era uma arma, que a sedução era uma estratégia, e que homens ricos eram presas fáceis quando se sabia manipular direito. Quando conheceu Henrique há 7 anos, Camila viu nele a oportunidade perfeita. Jovem, bonito, solteiro e dono de uma fortuna que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar. Ela traçou um plano cuidadoso para conquistá-lo. Estudou os gostos dele, suas preferências, suas fraquezas. Fingiu ser tudo o que ele procurava em uma mulher. E funcionou. Henrique se apaixonou por ela, ou pelo menos se apaixonou pela personagem que ela criou. Ele a pediu em casamento depois de 2 anos de namoro, oferecendo um anel que valia mais do que a casa onde Camila tinha crescido. Ela aceitou, é claro. Tudo estava saindo conforme o planejado. Mas Camila cometeu um erro fatal. Ela subestimou Henrique. Achou que ele era apenas mais um homem tolo, cego de amor, incapaz de ver a verdade mesmo que ela estivesse bem debaixo do nariz dele. Ficou descuidada. Começou um caso com Rodrigo, o melhor amigo de Henrique, apenas por diversão, por adrenalina, por saber que podia. Quando Henrique os pegou juntos, o mundo de Camila desabou. Ela perdeu tudo. O casamento foi cancelado. O noivo que ia torná-la milionária virou as costas e nunca mais olhou para ela. A história vazou para os círculos sociais da alta sociedade, e Camila se tornou alvo de fofocas e piadas. As portas que antes se abriam com facilidade passaram a se fechar na cara dela. Rodrigo também a abandonou. Ele nunca esteve realmente interessado nela. Foi apenas uma diversão, um troféu, uma forma de provar para si mesmo que era capaz de conquistar a noiva do melhor amigo. Quando o escândalo estourou, ele desapareceu, deixando Camila para enfrentar as consequências sozinha. Os anos seguintes foram de declínio. O pai de Camila morreu afogado em dívidas. A mãe desenvolveu uma doença degenerativa e precisava de cuidados constantes. Camila teve que vender tudo o que possuía para pagar as contas. A vida de luxo que ela tinha planejado se transformou em uma luta diária pela sobrevivência. Ela tentou encontrar outros homens ricos. Tentou usar as mesmas táticas que tinham funcionado com Henrique. Mas a reputação dela estava manchada. As fofocas tinham se espalhado. Ninguém queria se envolver com uma mulher conhecida por trair noivos milionários. A raiva foi crescendo aos poucos. Raiva de Henrique, por ter sido orgulhoso demais para perdoá-la. Raiva de Rodrigo, por tê-la usado e descartado. Raiva do mundo, por não reconhecer que ela merecia muito mais do que a vida miserável que estava vivendo. E então, 5 anos depois, Camila ouviu uma notícia que reacendeu todas as suas esperanças. Henrique Castro estava se casando de novo. Com uma mulher pobre, sem família, sem nome, sem nada.
Uma viúva que ele tinha encontrado na beira de uma estrada, como se fosse um cachorro abandonado que ele decidiu adotar por pena. A fúria de Camila não teve limites. Aquele homem tinha destruído a vida dela por causa de uma traição, mas agora ia se casar com uma mendiga que não tinha nada a oferecer. Aquela vagabunda ia morar na mansão que Camila deveria ter herdado, ia usufruir do dinheiro que deveria ser dela. Não, isso não ia acontecer. Camila começou a planejar sua vingança. Ela contratou um investigador particular para descobrir tudo sobre Débora. Origem, passado, família, relacionamentos. Qualquer sujeira que pudesse encontrar, qualquer segredo que pudesse usar como arma. O investigador trabalhou por semanas, vasculhando a vida de Débora em cada detalhe. Mas não encontrou nada. Débora era exatamente o que aparentava ser. Uma mulher simples, honesta, que tinha sofrido muito e estava apenas tentando sobreviver. Mas Camila não precisava de verdades para destruir alguém. Mentiras bem contadas funcionavam muito melhor. Ela começou a espalhar rumores. Primeiro, entre os funcionários da fazenda, através de pessoas que conhecia e que ainda trabalhavam na região. Sussurros de que Débora era uma golpista, uma mulher que tinha tramado tudo para fisgar um homem rico. Que o filho dela nem era filho do marido morto, mas de outro homem qualquer. Que ela tinha um passado obscuro que escondia de todo mundo. Os rumores foram se espalhando como fogo em palha seca. Débora começou a notar olhares estranhos quando andava pela fazenda. Funcionários que antes a tratavam com carinho passaram a ser frios, distantes. Conversas cessavam quando ela se aproximava. Havia algo no ar que ela não conseguia identificar, mas que a fazia sentir-se desconfortável. "Você está bem?" Henrique perguntou uma noite, notando que Débora mal tinha tocado no jantar. "Estou." Ela forçou um sorriso, só um pouco cansada com os preparativos do casamento. Mas não era só isso. Débora tinha a sensação de que algo estava errado. Uma intuição feminina que gritava em seu ouvido, avisando que uma tempestade se aproximava. Ela tentou ignorar, tentou se convencer de que era apenas ansiedade pré-casamento. Mas a sensação não ia embora. Uma semana antes da cerimônia, o primeiro ataque direto aconteceu. Débora estava na cidade, comprando os últimos itens para a festa, quando foi abordada por uma mulher elegante em frente à loja de decorações. A mulher usava um vestido caro, saltos altos, e tinha os cabelos loiros perfeitamente arrumados. Os olhos azuis brilhavam com uma frieza que fez Débora recuar instintivamente. "Então você é a nova queridinha do Henrique." A mulher falou em tom de deboche. "Tenho que admitir, você é mais bonita do que eu esperava. Para uma mendiga, pelo menos." Débora sentiu o sangue gelar. "Quem é você?" "Meu nome é Camila." A mulher deu um sorriso cruel. "Eu era noiva do Henrique antes de você aparecer e roubar tudo o que era meu." "Eu não roubei nada." Débora tentou manter a voz firme. "Henrique e eu nos conhecemos há poucos meses. O que aconteceu entre vocês foi há muito tempo. Você acha que ele te ama?" Camila deu uma risada fria. "Você realmente acredita nisso? Henrique não sabe amar ninguém. Ele é incapaz de sentir qualquer coisa além de interesse próprio. Você é apenas um brinquedo novo, uma distração passageira. Quando ele cansar de você, vai te jogar fora como fez comigo." "Você não me conhece, e não conhece o que Henrique e eu temos." "Eu conheço Henrique há muito mais tempo do que você, queridinha." Camila se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Débora. "E eu sei coisas sobre ele que você nem imagina. Coisas que vão fazer você... O que aconteceu?" Ele correu até ela, se ajoelhando na frente da cama. "Quem te fez chorar? Então vamos ter medo juntos." Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. "E vamos enfrentar juntos qualquer coisa que vier. Camila, ou qualquer outra pessoa que tente nos separar, vai descobrir que não somos tão fáceis de destruir." Ele a abraçou com força, e Débora se deixou envolver pelos braços dele, sentindo o calor do corpo contra o seu,
ouvindo o coração dele bater em um ritmo que combinava com o dela. Naquela noite, eles fizeram uma promessa, de que nada os separaria, de que enfrentariam juntos qualquer tempestade, de que o amor deles era mais forte do que qualquer fantasma do passado. Mas Camila não era uma adversária qualquer. E ela ainda tinha cartas escondidas na manga. 3 dias antes do casamento, um envelope foi entregue na fazenda. Estava endereçado a Débora, sem remetente. Ela abriu sem desconfiar de nada. Dentro havia fotos. Fotos de Henrique com várias mulheres diferentes ao longo dos anos, abraçando, beijando, em poses íntimas. E junto com as fotos, uma carta escrita à mão. A carta dizia que Henrique tinha um histórico de relacionamentos vazios e descartáveis, que ele usava mulheres e depois as abandonava sem piedade, que o casamento com Débora era apenas mais uma fase passageira, uma forma de ele se sentir menos sozinho por um tempo antes de encontrar a próxima vítima. Débora olhou para as fotos com o coração despedaçado. Ela sabia, racionalmente, que aquilo podia ser montagem, manipulação, mentira. Mas a dor que sentiu foi real. A dúvida que se instalou no peito foi real. A insegurança que Camila estava cultivando desde o primeiro momento começou a florescer em flores venenosas. Será que ela realmente conhecia Henrique? Será que ele era quem dizia ser? Ou será que tudo aquilo era apenas mais uma ilusão prestes a ser destruída? Débora ficou olhando para aquelas fotos por horas. A mente dela criava cenários terríveis, histórias que talvez nem existissem, mas que pareciam tão reais quanto a dor que sentia no peito. Henrique tinha um passado. Todos tinham. Mas aquelas imagens plantavam dúvidas que cresciam como ervas daninhas, sufocando a confiança que ela tinha construído. Ela escondeu o envelope debaixo do colchão e tentou agir normalmente durante o jantar. Mas Henrique a conhecia bem demais. Ele percebeu os olhares evasivos, os sorrisos forçados, o silêncio carregado de palavras não ditas. "O que está acontecendo?" ele perguntou quando Pedro foi dormir. "Nada." Débora desviou o olhar. "Só estou nervosa com o casamento." "Você está mentindo." As palavras foram diretas, sem rodeios. Henrique se levantou da mesa e caminhou até ela, segurando o queixo dela com delicadeza e forçando-a a encará-lo. "Eu achei que tínhamos combinado de não ter segredos um com o outro." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Débora. "Eu recebi uma carta. Com fotos. Fotos suas com outras mulheres." Henrique fechou os olhos por um momento, respirando fundo. "Deixa eu ver." Débora foi até o quarto e voltou com o envelope. Henrique olhou as fotos uma por uma, em silêncio. O rosto dele não demonstrava nenhuma emoção, mas as mãos tremiam levemente. "Essas fotos são reais." Ele finalmente falou. "Não vou mentir para você. Antes de te conhecer, eu tive relacionamentos. Nenhum durou muito tempo. Nenhum significou nada de verdade. Eu era um homem vazio, tentando preencher o vazio com companhia passageira. A carta diz que você usa mulheres e depois as descarta." A carta foi escrita por Camila. Ele jogou o envelope na mesa com raiva. "Ela está fazendo de tudo para nos separar. Está usando qualquer arma que conseguir encontrar." "E se ela estiver certa?" A voz de Débora tremeu. "E se eu for apenas mais uma na lista?" Henrique se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela com força. "Olha para mim, Débora. Olha nos meus olhos e me diz se você vê mentira." Ela olhou. Olhou profundamente, buscando qualquer sinal de falsidade, qualquer indício de que aquele homem era diferente do que demonstrava ser. Mas tudo o que encontrou foi amor. Amor puro, intenso, desesperado. "Eu não sou perfeito." Henrique continuou. "Eu cometi erros. Eu machuquei pessoas. Eu fui egoísta e frio e fechado. Mas você me mudou. Pedro me mudou. Pela primeira vez na vida, eu sei o que é amar de verdade."
e eu prefiro morrer a perder vocês. Débora sentiu o coração se apertar. Ela queria acreditar. Precisava acreditar, porque sem aquela fé, sem aquela esperança, ela não teria mais nada. Eu acredito em você. Ela sussurrou, mas eu tenho medo. Então vamos acabar com esse medo. Henrique se levantou, determinado. Vamos acabar com Camila de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Henrique contratou o melhor advogado da região. Ele reuniu todas as provas das ações de Camila, as ligações ameaçadoras, os rumores espalhados entre os funcionários, a carta com fotos enviada para Débora. Tudo foi documentado, catalogado, preparado para uma ação judicial por assédio e difamação. Mas Henrique sabia que processos legais levavam tempo, e Camila não ia parar. Ele decidiu tomar uma atitude mais direta. Camila, eu sei o que você está fazendo. Henrique ligou para ela no dia seguinte, e eu vou te dar uma única chance de parar. Ou o quê? A voz dela era cheia de desprezo. Você vai me processar? Com que provas? Eu tenho todas as provas que preciso. E tenho dinheiro suficiente para te perseguir judicialmente pelo resto da sua vida. Houve um silêncio do outro lado da linha. O que você quer? Camila finalmente perguntou. Quero que você suma, que vá embora e nunca mais apareça na minha vida ou na vida da minha família. Em troca, eu pago suas dívidas e te dou uma quantia suficiente para recomeçar em outro lugar. Você acha que pode me comprar? Eu acho que você está desesperada o suficiente para aceitar. Henrique foi brutal. A sua mãe precisa de cuidados. Você não tem dinheiro, não tem mais ninguém disposto a te ajudar. Essa é sua última chance, Camila. O silêncio se estendeu por longos segundos. Quanto? Henrique disse um valor. Alto o suficiente para resolver todos os problemas de Camila. Baixo o suficiente para não fazer nenhuma diferença no patrimônio dele. E se eu não aceitar? Então eu vou destruir você, não com violência, com a lei. Vou te processar por assédio, difamação, ameaça. Vou garantir que você não consiga emprego em lugar nenhum. Vou transformar sua vida em um inferno muito pior do que o que você está vivendo agora. Camila riu, mas era uma risada sem humor. Você se tornou cruel, Henrique. Eu me tornei um homem que protege a família. E vou fazer qualquer coisa para proteger o que é meu. Mais um silêncio. Tudo bem. A voz de Camila saiu derrotada. Eu aceito. O dinheiro será depositado amanhã. E se você aparecer novamente, o acordo está cancelado e os processos começam imediatamente. Ele desligou sem esperar resposta. Débora estava ouvindo toda a conversa da porta do escritório. Quando Henrique se virou e a viu, ela tinha lágrimas nos olhos. Você fez isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você. Ele caminhou até ela e a abraçou. Qualquer coisa. 2 dias depois, Camila desapareceu. O dinheiro foi depositado. Ela retirou tudo e foi embora para outro estado, levando a mãe doente. Ninguém mais ouviu falar dela. E finalmente, o dia do casamento chegou. A manhã nasceu ensolarada, com o céu de um azul tão intenso que parecia pintado. Débora acordou cedo, com borboletas no estômago e o coração batendo acelerado. Dona Marlene entrou no quarto com o café da manhã e um sorriso enorme. Hoje é o grande dia, minha filha. Débora sorriu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu nunca pensei que ia ser tão feliz de novo. A preparação levou horas. Cabelo, maquiagem, vestido. Débora se olhou no espelho quando tudo estava pronto e quase não reconheceu a mulher que via refletida. Ela estava linda, radiante, transformada pelo amor que sentia e pelo amor que recebia. Pedro entrou no quarto vestido com um terninho pequeno, segurando a almofadinha com as alianças. Ele olhou para a mãe com os olhos arregalados. Mamãe, você parece uma princesa. E você parece um príncipe, meu amor.
A cerimônia aconteceu no jardim, sob uma pérgola decorada com flores brancas e velas. Os convidados eram poucos, mas cada um estava ali por amor genuíno. Dona Marlene chorou desde o primeiro momento. Os funcionários da fazenda aplaudiram quando Débora apareceu no final do corredor improvisado. Mas ela não via nada disso. Ela só via Henrique. Ele estava de pé no altar, vestido com um terno escuro perfeitamente cortado, os olhos verdes brilhando de emoção. Quando viu Débora caminhando em sua direção, ele sorriu. Um sorriso largo, verdadeiro, cheio de promessas. Débora caminhou devagar, saboreando cada segundo. Lembrou-se da estrada de terra onde tudo começou, dos pés descalços e do vestido surrado, da pergunta absurda que mudou sua vida. Quer ser minha esposa? Naquela época, ela não sabia o que responder. Não sabia se podia confiar. Não sabia se aquilo era real ou apenas mais uma ilusão prestes a ser destruída. Agora ela sabia. Sabia que o amor verdadeiro existe, mesmo nos lugares mais improváveis. Sabia que segundas chances são possíveis, mesmo para quem já perdeu tudo. Sabia que a felicidade não depende de dinheiro ou status, mas de ter alguém que olhe para você como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando chegou ao altar, Henrique estendeu a mão e ela aceitou. Você está linda, ele sussurrou. Você também não está nada mal, ela respondeu, arrancando risos dos convidados. A cerimônia foi simples e emocionante. Os votos foram escritos por eles mesmos, cheios de promessas sinceras e memórias compartilhadas. Pedro entregou as alianças com uma solenidade adorável, quase derrubando a almofadinha de tão nervoso. Eu te aceito como minha esposa, Henrique falou, colocando o anel no dedo de Débora, para te amar e te proteger na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Eu te aceito como meu marido, Débora respondeu com a voz embargada. Para te amar e te apoiar, para ser sua companheira e sua melhor amiga, todos os dias da minha vida. O beijo que selou a união foi longo e apaixonado. Os convidados aplaudiram, Pedro pulou de alegria, e Dona Marlene finalmente conseguiu parar de chorar. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Música ao vivo, comida deliciosa, dança até tarde. Henrique e Débora passaram a noite inteira de mãos dadas, como se tivessem medo de se separar por um segundo sequer. Quando os últimos convidados foram embora e Pedro finalmente adormeceu no colo da mãe, Henrique carregou Débora nos braços até o quarto principal. A partir de hoje, esse é o nosso quarto, ele falou, depositando-a na cama com delicadeza. Nosso. Débora sorriu. Eu gosto de como isso soa. Aquela noite eles se amaram pela primeira vez como marido e mulher de verdade. Foi uma entrega completa, sem reservas, sem medos. Dois corações machucados que finalmente tinham encontrado cura um no outro. Os meses seguintes foram de felicidade plena. Henrique reduziu drasticamente o trabalho para passar mais tempo com a família. Débora assumiu cada vez mais responsabilidades na administração da casa e até começou a estudar para completar os estudos que tinha abandonado quando engravidou de Pedro. Pedro crescia forte e feliz, correndo pelos jardins da fazenda, aprendendo a montar a cavalo, fazendo amizade com os filhos dos funcionários. Ele começou a chamar Henrique de pai naturalmente, sem que ninguém pedisse ou ensinasse. E Henrique chorou escondido na primeira vez que ouviu aquela palavra saindo da boca do menino. Um ano depois do casamento, Débora descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria. Henrique ficou tão emocionado que mal conseguia falar. Pedro pulou pela casa, gritando que ia ter um irmãozinho para brincar. É uma menina. O médico anunciou no primeiro ultrassom. Henrique segurou a mão de Débora com força, olhando para a tela onde uma figurinha minúscula se mexia. Uma menina.
Ele repetiu, maravilhado. Vamos ter uma menina. Como vamos chamar ela? Débora perguntou. Henrique pensou por um momento. Helena. Como a minha mãe. Débora sorriu e apertou a mão dele. Helena é perfeito. A pequena Helena nasceu em uma noite de primavera, chorando forte e saudável. Tinha os olhos verdes do pai e os cabelos escuros da mãe. Pedro se declarou o melhor irmão mais velho do mundo e fazia questão de ajudar em tudo, desde trocar fraldas até cantar músicas de ninar. A família estava completa. Nos anos que se seguiram, Henrique e Débora construíram uma vida que nenhum dos dois jamais ousou sonhar. Henrique se tornou um homem diferente, mais leve, mais aberto, mais feliz. Aprendeu a demonstrar afeto, a dizer "eu te amo" sem constrangimento, a abraçar e beijar sem medo de parecer fraco. Os funcionários da fazenda comentavam entre si que nunca tinham visto o patrão sorrir tanto. Débora floresceu como uma flor que finalmente recebeu a luz do sol. Completou os estudos, fez faculdade de administração, começou a ajudar Henrique nos negócios. Ela tinha uma mente afiada para números e uma intuição certeira para pessoas. Em poucos anos, se tornou uma parceira indispensável nos empreendimentos da família. Pedro se formou engenheiro agrônomo e assumiu a administração de uma das fazendas. Casou-se com uma moça da cidade vizinha e deu a Henrique e Débora 2 netos que enchem a casa de alegria. Helena seguiu os passos da mãe e se formou em administração. Mas seu verdadeiro talento era a música. Ela cantava com uma voz que fazia as pessoas pararem para ouvir, maravilhadas. Henrique financiou a carreira dela sem pestanejar, orgulhoso demais para se importar com o dinheiro. E assim os anos passaram. Anos de amor, de risadas, de desafios superados juntos. Houve momentos difíceis, é claro. Problemas de saúde, crises nos negócios, perdas inevitáveis. Dona Marlene partiu em uma tarde tranquila de inverno, cercada por todos que a amavam. Henrique e Débora choraram juntos, apoiando um ao outro como sempre fizeram. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, eles nunca perderam a fé no amor que compartilhavam. Nunca deixaram de ser parceiros, amigos, cúmplices. Nunca esqueceram da estrada de terra onde tudo começou. Muitos anos depois, em uma noite estrelada muito parecida com aquela em que se declararam na varanda, Henrique e Débora estavam sentados no mesmo lugar, com taças de vinho nas mãos e os cabelos já grisalhos pelo tempo. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Débora perguntou, olhando para as estrelas. Cada segundo. Henrique respondeu. Você estava chorando na beira da estrada. Eu achei que era a mulher mais bonita que já tinha visto na vida. Eu estava destruída, com os pés sangrando e sem nenhuma esperança. E eu estava vazio, com tudo o que o dinheiro podia comprar e nada que realmente importasse. Débora se aconchegou no ombro dele. Você fez a pergunta mais absurda que eu já ouvi. Henrique riu. Quer ser minha esposa? Ele repetiu, imitando o tom daquele dia longínquo. E foi a melhor pergunta que alguém já me fez. Débora levantou o rosto e beijou os lábios dele com toda a ternura acumulada em décadas de amor. Eles ficaram ali por horas, abraçados, em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite e sentindo a presença um do outro. A história deles tinha começado de forma improvável. Uma viúva desesperada e um milionário solitário, uma estrada de terra e uma pergunta absurda. Ninguém apostaria que aquilo poderia dar certo. Mas o amor verdadeiro não segue lógica. O amor verdadeiro encontra um jeito. Sempre encontra. Às vezes, a vida nos derruba de formas que parecem impossíveis de superar. Perdemos pessoas que amamos, perdemos empregos, perdemos esperança. Achamos que nunca mais vamos ser felizes, que a dor é grande demais, que não há razão para continuar.
Mas a história de Débora e Henrique nos lembra de algo fundamental. Nos lembra de que segundas chances existem, de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, de que duas almas despedaçadas podem se encontrar e se curar mutuamente. Não importa o quão difícil pareça agora, não importa o quão perdido você se sinta, a sua estrada de terra ainda está lá fora, esperando por você. E quem sabe o que pode acontecer quando você menos esperar. Obrigado por ter ficado comigo até o final dessa história. Se ela tocou o seu coração de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário contando o que achou. Seu apoio faz toda a diferença. E fique de olho no próximo vídeo. Eu estou preparando uma história que vai te deixar sem palavras. Uma história de superação, de coragem e de um amor que desafia todas as expectativas. Você não vai querer perder. Agora eu quero saber de você. Se um desconhecido aparecesse e fizesse uma proposta absurda que pudesse mudar sua vida, você teria coragem de aceitar?